Não vem de fora, vem de dentro. Desejo começa dentro. Carne. Vamos lá. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este, aí que está o problema, sendo por este arrastado. Eu posso, entre aspas, desejar, eu não posso deixar ser arrastado. Por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então o pecado o que é? O pecado ele é a transgressão da lei. Então ouça para você entender o que Deus quer falar conosco. Porque a Bíblia me diz que Jesus veio para os pecadores. Eu e você. Não veio ele também para os sãos, ele veio também para os doentes. É por isso que certa vez no batismo, João vai dizer: está entre vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo eu quero mostrar a você que arma tão letal é essa de Satanás. Eu chamo o pecado de arma mais letal que Satanás tem. Então ouve com muita atenção para você fazer uma análise da sua vida. Ouça, não faça do pecado um brinquedinho seu. Já não é um brinquedo. Quanto mais um brinquedinho. Não faça do pecado uma brincadeira de criança, que leva você a se divertir, que leva você a sorrir, que leva você a se alegrar. Pois o pecado é a arma mais letal que Satanás tem. Não faça do pecado uma arma falida. Eu vou repetir isso aqui. Não faça do pecado uma arma falida. Pois foi o pecado que derrubou homens e mulheres de Deus. Foi o pecado que derrubou um homem santo, sem pecado, por nome de Adão. Foi o pecado que derrubou o homem mais sábio, Salomão. Foi o pecado que Deus permitiu, pelo pecado, Sansão ser derrubado. Foi o pecado que derrubou também aquele homem que foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração, Davi. Eu vou repetir: pecado não é brinquedo e nem uma brincadeira de criança. O pecado ele tem o poder de te separar de Deus. O pecado ele tem o poder de levar você para o inferno. Então não brinque com uma arma letal como é o pecado. E para quem ignora o pecado é a transgressão da lei. E quem é que pratica a transgressão da lei? Aquele que é desobediente. Embora temos pessoas obedientes que transgridem a lei, mas se arrependem e não cometem mais. Cuidado para você não fazer do pecado uma iniquidade. Que isso, pastor? É aquele pecado que para você já não tem mais nada a ver e por isso você vive nele. Só que Jesus falou algo. Por causa da iniquidade, nunca te conheci. Quem é você? Vós que praticais a iniquidade. Eu quero mostrar nessa manhã como é o pecado, a força que o pecado tem. O pecado tem a força de destruir uma família. Davi teve a sua família destruída porque desejou Betseba. Sansão perdeu a presença, a força do Espírito Santo porque brincou. Não deveria buscar uma filisteia, mas buscou.
não deveria tocar em coisas mortas, mas tocou. Ei, presta atenção. Você está achando que apenas ao tocar não causa separação? Causa. Está tocando aonde não deveria tocar. Está buscando aonde não deveria buscar. Cuidado, Dalila mata. Dalila tira força. Sem você perceber, cuidado. Desejo mal. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão levando você a desejar. Concupiscência dos olhos. Cuidado, Davi caiu. Tomemos cuidado com a arma mais letal. E por que mais letal? Porque essa arma de Satanás tira eu e você da eternidade com o Senhor. A pior coisa não é perder a família. A pior coisa não é ter divisão dentro de casa. A pior coisa é perder Jesus. A pior coisa é perder a presença do Espírito Santo. E o pecado faz isso. O pecado te afasta da presença de Deus. Ei, olha para Adão. Imortal. Não tinha doença nenhuma. Não precisava trabalhar. Tinha comunhão com Deus todos os dias. Até que ele peca. Pecando, destituído é da glória de Deus. É expulso do jardim. Deixa de ser imortal. E agora é um ser mortal. Sujeito à enfermidade e à morte. Olha o que o pecado causa. Separação. Morte. Dor. Tristeza. Então não faça do pecado. Você jovem, que tem visto muitos pregadores no YouTube, achando que o pecado não tira você do livro da vida. Toma muito cuidado, porque o pecado te tira da presença de Deus e da Nova Jerusalém. Então eu quero nesta manhã que você, em nome de Jesus, entenda o teatro que foi feito aqui. Embora eu não havia visto o teatro, mas tem a ver com a mensagem. E eu espero que você valorize o que Jesus fez por você. E o que Jesus fez por você foi por amor a você. Não é pela sua qualidade, não é pela sua beleza, não é pela sua habilidade, não. É porque Ele amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pecado não é brinquedo, e nem uma brincadeira de criança. Porque foi o pecado que derrubou um homem puro, inocente e santo. Foi o pecado que derrubou o homem mais sábio. Foi o pecado que derrubou um guerreiro e um valente. E é também o pecado que levará milhares de pessoas a ficarem sem Jesus. Não faça de uma transgressão algo comum, como você tem feito. Não faça da transgressão algo comum, como você tem feito. Não olhe para o pecado como algo infrutífero. É mentira. O pecado produz fruto. E o fruto do pecado é a morte eterna. O pecado produz fruto. E qual fruto que ele produz? Desobediência. Qual fruto que ele produz? Afastamento de Deus e satisfação da carne. São frutos do pecado. Traz alegria agora. Traz uma falsa satisfação agora, mas depois que passa. É hora de clamar a Deus, porque não aguenta lembrar daquilo que fez. Eu estou ensinando a igreja a ter um temor de Deus, por aquilo que Deus nos ensina, por aquilo que Deus nos orienta. Porque tem pessoas brincando com o pecado. Tem pessoas achando que o pecado é uma armazinha, e não é. Pecado mata. Pecado te tira da Nova Jerusalém. Pecado te afasta de Deus. Então não brinque com aquilo que não pode brincar. E nem faça dessa arma letal um brinquedinho seu. Continuando. Não faça de uma transgressão algo tão comum. Não olhe para o pecado como algo infrutífero, pois é através do pecado que o inferno está cheio.
É através do pecado que milhares de pessoas estarão no inferno. Estou me trazendo à memória o que ocorreu comigo na sexta-feira, no salão do nosso amado irmão Tiaguinho. Olha como que Deus é maravilhoso. Eu vou cortar cabelo, que é muito. 9 horas da manhã, dia de sexta. Fazer a barba também no mesmo dia. E nesse dia, eu tinha uma reunião marcada às 10 horas da manhã. Então, na sexta-feira eu falei, ô Tiago, você podia ver um horário hoje para mim, se tiver, para você me encaixar? Porque amanhã eu tenho um compromisso 10 horas da manhã. Embora eles ainda não confirmaram, mas esse povo sabe como é que é, né? Ele conseguiu na sexta-feira, um horário, 1 hora da tarde. Falei com ele assim, ô Tiago, não tem um outro horário não, porque 1 hora é hora de eu almoçar com a minha esposa, cara. Aí ele conseguiu um horário. Porque eu consegui sair mais cedo da reunião e cheguei 12h. Aí ele, mandei a mensagem para ele, Tiago, terminei agora, 11h22, estou saindo aqui do centro agora, dá tempo? Ele, pode vir, pastor. Cheguei 12h. Deus tem propósito em tudo. Cheguei, tinha um grupo de jovens lá, né, fazendo luz, colocando o cabelo branco, e aí vai. Cheguei, cumprimentei todo mundo. Ele terminou de cortar o cabelo do nosso irmão Eros, fazer a barba do nosso irmão Eros. Ele me chama para sentar na cadeira. Na hora que eu sento na cadeira, me passa um jovem. Aí, pastorzão. E cumprimentando todo mundo, normal, de boa. Na hora que ele passou, o Espírito Santo disse para mim. Deixei ele passar, deixei ele lavar o cabelo dele, que tinha colocado produto. Na hora que ele volta, eu falei, filho, aí eu já não falava português mais não. Falei, filho, o Senhor está dizendo para mim, eu não sei com o que você mexe, com o que você trabalha, mas o Senhor está dizendo para mim que já tem pessoas à sua espreita para te pegar. Vai acontecer 2 coisas com você. Ou você vai ser muito espancado, e você vai ser espancado preso, ou espancado morto. O Senhor está dizendo para mim, que embora seja coisa ilícita, que você mexe ou não sei o que, mas é coisa ilícita, Ele está dizendo para mim que tem pessoas com inveja daquilo que você está fazendo. E a inveja não vem só em coisas lícitas, vem também em coisa ilícita, porque se trata de ser humano, pessoas. Que o menino começou a chorar, a lágrima correu, foi embora. Depois eu fiquei sabendo com o que ele mexe. Como que Deus, Ele é Deus, irmão, tem gente que duvida. O que Ele mexe. Se ele não sair, falei para o Tiaguinho depois, ele sozinho, falei para o Tiago, o Senhor está dizendo para mim que você quer morte. Se não mudar, vai morrer. Eu sei o que eu estou falando. Vai morrer. Como assim Deus me usou para falar da mãe do nosso irmão está aí, eu estou dizendo diante da igreja. Se não sair, não demora a morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente achando que Deus mudou. E estão fazendo do pecado um brinquedinho. Não, pecado não é brinquedo, pecado te leva para o inferno. E o meu intuito aqui nessa manhã não é conduzir você para o inferno. O meu intuito aqui é ensinar você a temer um Deus que faz separação entre bode e ovelha, entre justo e profano. Eu estou aqui mostrando a você que existe um adversário que tem uma arma tão letal que ele mexe com o seu desejo, ele mexe com a sua vontade, ele mexe com o seu querer, ele mexe com o seu prazer, com 3 ferramentas: concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne, meu lindo. 3 instrumentos que ele usa para executar o pecado: concupiscência dos olhos, soberba da vida e concupiscência da carne. Embora a gente saiba pela palavra que aquele que anda na carne não consegue satisfazer a Deus, e a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Nós sabemos disso, mas nós damos lugar ao desejo, amado. E esse desejo é mau. É mau. E se nós formos arrastados por esse desejo, ele vai nos seduzir, e nos seduzindo vai fazer nós praticarmos, e praticando
está consumado o pecado. E Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus, que dom? A graça, favor imerecido. Ei, a salvação é pela graça por meio da fé, porque isso não vem de homens para que eles se gloriem, isso vem de Deus, irmãos. Deus concedeu a nós, por amor a nós, a oportunidade de sairmos fora dessa arma letal. Como, pastor? Obediência, temor e tremor diante daquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Você sabia, esse Deus que você diz que compactua com o pecado, ele lança o corpo e a alma no inferno? Porque ele é santo, irmão. E ele diz: sede santo como eu, o Senhor, sou santo. Não olhe para o pecado como algo infrutífero. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão tratando a arma mais letal como simplesmente um instrumento para satisfazer o desejo da carne. O pecado, ele é tão letal que ele separou Adão de Deus, tirou Adão do jardim e fez ele um homem mortal. O pecado, ele é tão letal que ele fez o homem segundo o coração de Deus ter uma espada de divisão dentro da sua família. Olha o que o pecado faz. O pecado, ele é tão letal que ele gera enfermidades e ele gera a morte eterna. Pessoas estão brincando com o que não deveria brincar, e com isso estão morrendo sem Jesus. Milhares de pessoas, embora um dia disseram que amavam o Senhor, por causa da iniquidade, não vai morar com o Senhor. Milhares de pessoas que já se foram, evangelizaram, ganharam almas para o Senhor, ressuscitaram mortos, curaram enfermos, tudo em nome do Senhor. Quando a trombeta soar, meu irmão, o Senhor vai dizer: nunca te conheci. Eu não quero isso para a sua vida, também não quero isso para a sua família. É por isso que eu estou trazendo uma palavra como essa. Assim como eu estou mostrando para você que existe um pecado, e esse pecado é a arma mais letal. Eu vim aqui também dizer para você que existe um que está à porta. Você viu o teatro? Existe um que foi colocado pelo lado de fora. Quero eu acreditar que ele foi colocado pelo lado de fora por causa das 3 ferramentas de Satanás: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Só que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que ele está batendo a porta. Ei, eu vim aqui nessa manhã dizer a você que aquele a qual João disse: está entre vós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nesta manhã está batendo a porta. Porque se tem alguém que pode parar essa arma letal, essa pessoa é Jesus Cristo. Eu vim aqui chamar você para o entendimento da palavra do Senhor, para que você entenda que só Jesus tem o poder para livrar você dessa arma letal. João vai dizer que ele estava entre eles, e Jesus vai dizer que fez de nós templo do seu Espírito. Então ele está conosco. O único que pode nos defender, a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como carmesim, ele tornará branco como a lã. Ah, esse Jesus que um dia foi traído, esse Jesus que um dia um dos seus amigos o negou, o outro o traiu, esse Jesus que um dia foi condenado por mim e por você no nosso lugar, porque nele não havia encontrado pecado nenhum. O João aqui representou muito bem, lavou as mãos, e olha que faltou ainda a mulher dele no teatro.
para que viesse dizer: olha, esse homem, ele é homem inocente, pela noite eu sonhei, e o anjo disse que ele é inocente. Um inocente sendo crucificado, condenado por causa do meu e do seu pecado. Um inocente sendo condenado, crucificado, para nos livrar da arma mais letal que Satanás tem. E mesmo assim as pessoas não querem. O rejeitam. Rejeitam por quê? Porque estão fazendo de instrumento de Satanás para usar a arma mais letal como uma satisfação para a carne. A Bíblia diz que Jesus vem, e Ele vai dizer para que Ele veio. Ele veio para salvar, irmão. Jesus está aqui para salvar nesta manhã. Ei, Jesus, Ele vai dizer: olha, eu não tenho prazer na morte do Pai, nem tampouco na morte do Filho. Ele não tem prazer, irmãos. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas para ter essa vida em abundância, nós precisamos reconhecer Ele como o único Senhor, servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque Ele diz que assim nós devemos amar. De toda a nossa força, entendimento, alma. E nessa manhã, amados, aquele que lá em Apocalipse está batendo na porta, também está batendo aqui agora. Porque pode ser que eu tenha pessoas aqui, que pela concupiscência da carne, pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos, fechou a porta para Jesus. Pessoas que fecharam a porta para Jesus, porque o desejo da carne naquele momento o alegrou. O desejo da carne naquele momento o satisfez. O desejo na carne naquele momento trouxe uma falsa paz, e por isso ele fechou a porta. Porém, nessa manhã, aquele que te ama está batendo a porta. Ele não está perguntando qual é o seu pecado. Ele está dizendo assim: eu quero ter um relacionamento contigo. Deixa eu entrar. Deixa Jesus entrar, pecador. Nós precisamos daquele que nunca pecou. Eu vou repetir: o pecador, como eu sou, como nós somos, deixa ele entrar. Porque se ele entrar, irmão, a nossa vida é mudada. Se ele entrar, aonde nós não havíamos força, nós teremos. Aonde somos fortes, ficaremos mais fortes ainda. Estou convidando a você a deixar aquele que tem o poder de neutralizar, de parar a arma mais letal de Satanás, que é o pecado. Estou chamando a você para isso. A Bíblia diz que esse Jesus, Ele nos ama tanto, que Ele não se importou com o Getsemane. Ele não se importou com aquilo que Ele viu no Getsemane. Ele também não se importou com a via dolorosa. Ele não se importou. Embora no teatro aqui eles não mostraram, na via dolorosa Jesus já estava todo ensanguentado. Já não tinha tanta força. Tropeça, cai. Só que eu estudando, quando a gente estuda, a gente vai ter alguns conhecimentos. Aquele sangue que ia caindo pelo caminho, as pessoas que estavam enfermas pisavam naquele sangue e era curado. Sob as suas pisaduras fomos sarados. Ei, ele não importou com o tamanho da cruz, que era maior do que ele. Ele não se importou com os pregos nas mãos nem nos pés. Por quê? Porque ele amou. Ele ama de tal maneira. Quem ama de tal maneira não fica olhando para as dores. Ele olha para o resultado que o amor dá. Quem ama de tal maneira não olha para a via dolorosa, não olha para os pregos, para a coroa de espinhos, não olha para a zombaria, não olha para a difamação, não dá ouvido a essas coisas. A Bíblia diz que ele vai por amor a nós, como ovelha muda. Ovelha muda para o matadouro. Por amor a mim, a você que está aí na galeria, por nós, ele está indo.
sem dizer uma palavra. Está lá no Gólgota. Estão zombando. Mas a Bíblia diz que um que estava do lado dele, à direita, vai dizer: o Senhor é justo. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para você reconhecer que você é pecador e que Ele é justo. Ei, Jesus é justo, irmãos. Aquele ladrão teve a oportunidade da vida dele. Presta bem atenção, você não está no madeiro como aquele ladrão. Você não está sendo condenado como aquele ladrão. Mas nós estamos tendo a mesma oportunidade. Também não estamos no Gólgota, nós estamos na Igreja Batista, Templo de Deus, no ar-condicionado, com telão. Lá não, lá era o deserto, Monte da Caveira. Um sol rachando. Corvos, urubus andando, sobrevoando, procurando uma carniça humana para poder comer. Nós estamos no ar-condicionado, esperando o culto acabar, para poder confraternizar através de um almoço maravilhoso. E Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui, amados. Porém, aquele ladrão fez aquilo que muitos não querem fazer. Aquele ladrão reconheceu. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós damos ouvidos aos nossos amigos, irmãos. Aquele ladrão não deu ouvido ao amigo dele que roubou junto com ele. Não, ele não deu ouvido. Ele diz: nós somos pecadores, nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Esse homem não, ele não é digno de estar aqui. Eu vou dizer ainda mais, eu fico imaginando aquele ladrão falando com o outro lá. Ele dizendo assim aqui: olha, eu creio que esse homem é justo, que ele não merecia estar aqui, tanto que eu creio que eu vou fazer um pedido doido. Você pode até zombar de mim, você pode até rir de mim, mas eu sei quem ele é. E por eu saber quem ele é, eu vou dizer isso aqui para ele. Permita morar com o Senhor. Ei, quando o Senhor for lá para o paraíso, permita eu ir. Que pedido, hein? Isso é só quem crê. Quem crê em quê? No Deus que perdoa. Deus te perdoa, meu lindo. Ei, minha linda, Deus te perdoa. Não permita essa arma letal ser letal aonde ela não pode ser. Aonde essa arma não é letal, em Jesus, irmão. Essa arma não é letal em Jesus. Em Jesus nós somos mais que vencedores, meu lindo. Eu espero que você esteja entendendo o que Jesus quer com você, cara. Eu vou fazer um ofício fúnebre agora, irmãos, a qual a palavra do Senhor diz que cabe ao homem morrer uma única vez e logo em seguida vem o juízo. Ela não ouve mais, não movimenta mais nada, não vai realizar mais nenhum projeto, mas aquilo que ela foi antes, segundo a palavra de Deus, é o que vai refletir na vida que ela terá após a morte. Estamos vivos aqui, até agora, ouvindo a palavra. Aquele ladrão estava vivo, embora estivesse no madeiro, estava vivo. Ele viu quem era Jesus e confessou: eu mereço, o Senhor não. Quando o Senhor entrar no paraíso, lembre-se de mim. O Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A arma mais letal foi neutralizada num ato de arrependimento e confissão. Não é o seu jejum, não é a sua oração. Se está querendo parar uma arma letal com oração e jejum, não para. Pecado para com confissão, arrependimento e mudança de vida. Pode jejuar até Jesus voltar. Pode ler a Bíblia até Jesus voltar.
Pode orar até Jesus voltar. Se não confessar e mudar de vida, de nada vai adiantar. Quero eu acreditar que aquele ladrão não gastou tempo como você gasta, orando. Ele não gastou tempo jejuando, porque só roubava. Ele não gastou tempo buscando a Deus. Mas quando ele encontrou com Deus lá na cruz do Calvário, ele disse: opa! Por essa oportunidade eu não perco de jeito nenhum. E nós todos os dias ouvimos a palavra e ignoramos a oportunidade que Deus está nos dando. E eu fico triste, sabe por quê? Porque você diz que ora, cara. Você diz que jejua. Você fala que é cheio do Espírito Santo. Deus até te usa através dos dons, você fica maravilhado. Mas sabe qual que é o seu problema? É que embora você saiba que está pecando, não confessa o seu pecado e para. Aquele ladrão não profetizou. Aquele ladrão não teve visões. Aquele ladrão não teve revelação. Aquele ladrão não foi igreja. Aquele ladrão não foi diácono, não foi pastor, foi nada. Mas quando a oportunidade apareceu, sabendo ele quem era Jesus, o que ele fez? Agarrou. E sabe o que é o lindo? Que o santão, que também agradou a Deus, vai encontrar com esse ladrão lá, na Nova Jerusalém. Sei que lá não vai ter isso, mas eu penso, já pensou? Se lá fosse assim, esse ladrão chegar para nós: ei, mano, você é vacilão mesmo, hein? Eu não orei, não jejuei, não leio Bíblia, você ficou lendo Bíblia, jejuando e orando, hein? Oh, meu lindo, se você tivesse pego as oportunidades igual eu peguei. Só vi ele uma vez só, e quando eu vi ele, eu falei: ó, o senhor não tem pecado, eu que tenho, me perdoa. E como diz o irmão aí que eu olhei para ele, deu Brasil. Agora o que é triste? Aquele que nunca fez isso, está no paraíso. Agora aqueles que viajaram o mundo inteiro, pregando, mas na prática da iniquidade, não vai encontrar com aquele ex-ladrão. Entenderam? Então não faça do pecado uma brincadeira, um brinquedo ou um brinquedinho de criança, porque ele mata. Pecado mata, mas Jesus dá vida. Jesus dá vida, viu? E vida em abundância. Não é qualquer vida não, é vida em a. É por isso que eu trouxe essa palavra nessa manhã. Porque muitos hoje estão no dia de Ramos. Sabe quem são essas pessoas? Que dizia que ele era o Hosana, mas que o crucificaram. Pessoas estão enchendo a igreja hoje de ramo. Dia de Ramos. Lê a Bíblia. Fizeram um tapete para Jesus passar como rei dos judeus e gritavam: Hosana, Hosana ao rei. Hosana, Hosana ao rei. Só que esses: crucifique-o! Queremos Barrabás! Ei, eu prefiro Barrabás, eu prefiro o desejo da carne do que esse homem aí, ó. Eu quero ladrão, opa. Eu quero ladrão do que o correto, o inocente, o justo. Eu quero ladrão. Solte Barrabás e crucifica isso aí. As mesmas pessoas que gritaram quando ele entrou em Jerusalém, montado na jumento. Ó, entrando. É o nosso rei. Hosana, Hosana, bendito é o Senhor. Hosana, Hosana. Na hora que colocou diante da multidão, opa! É Barrabás. 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 É Barrabás. Oh, até lembrei que não tem uns gritos lá no Mineirão das torcidas? Fica imaginando a multidão: é Barrabás, é Barrabás, é Barrabás, é Barrabás. Já viu aquele vira-folha? O cara era atleticano, virou cruzeirense, cruzeirense virou atleticano, americano, que a bagunçaiada toda, era o povo. Gritando que ele era o rei, Hosana, querendo honrá-lo,
Mas na hora da pressão, talvez você é assim, hein? Na hora da pressão, que Jesus, sou crente não, sou. Estou lá só para o pastor achar que eu sou. Cuidado, hein? Aí está lá, Barrabás, Barrabás. Vamos para casa. Depois do almoço nós iremos para casa.